Escola Policultural, Centro de Treinamento Profissional. CorelDRAW, Design Gráfico. Objetivo do curso: auxiliar os estudantes interessados em trabalhar com o software de design gráfico, o CorelDRAW, útil tanto em pequenos escritórios quanto grandes empresas. As videoaulas foram cuidadosamente elaboradas visando um aprendizado fácil e eficaz para os usuários iniciantes e experts de todas as idades. Aprender a criar figuras, modificar imagens, editar textos, acrescentar efeitos especiais em seus trabalhos. Dicas de estudo antes de você iniciar este curso. Número 1. Organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Número 2. Defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Número 3. Faça suas anotações. Revise seus estudos pelo menos uma vez por semana. O CorelDRAW é considerado o software de computação gráfica mais popular do mundo. Ele é um verdadeiro estúdio artístico completo. É utilizado para fazermos ilustrações precisas, criarmos logotipos, projetos de engenharia, etc. Ao iniciar o programa, você terá uma janela onde poderá optar por criar um novo gráfico, abrir o último gráfico editado para dar continuidade a um trabalho iniciado anteriormente, abrir um gráfico já existente, criar um novo gráfico baseado em modelos pré-definidos no CorelDRAW, utilizar o seu tutorial para criar um novo gráfico passo a passo e executar tarefas de criação de objetos e edição de trabalho, e saber o que há de novo nesta versão do CorelDRAW 11. Você tem a opção de, clicando neste ícone, não fazer com que esta janela seja mostrada toda vez que você inicializar o programa. Eu vou utilizar um novo gráfico para criarmos um novo gráfico e vermos como fica a tela inicial do CorelDRAW. Ao iniciarmos um novo gráfico, esta é a tela que vemos. Temos a página inicial do nosso projeto, a barra de ferramentas de desenho, a barra de menu, a barra de ferramentas de controle, a paleta de cores e a barra de status. Também temos o controle das páginas, pois o nosso projeto pode conter mais que uma página. Na caixa de ferramentas de desenho, temos a ferramenta Seleção, que é utilizada para selecionar objetos em nosso projeto. Temos a ferramenta de Forma, de Zoom, de desenho à mão livre, retângulos, elipses, polígonos, texto, o conta-gotas para capturar cores e a ferramenta de preenchimento de cores de um modo geral. Mais tarde, exploraremos o uso dessas ferramentas uma a uma. Na barra de menu, temos, no menu Arquivo, a possibilidade de criarmos um novo gráfico baseado em um modelo, abrir gráficos existentes, fechar o gráfico de trabalho, salvá-lo, adquirir imagem através de um scanner, importar imagens ou trabalhos de outros softwares e assim por diante. No menu Editar, temos as funções básicas de edição, como desfazer e refazer as últimas ações, recortar, copiar, colar. No menu Exibir, eu posso exibir o meu trabalho de diversas formas, exibir a régua
de base de posicionamento, ou uma grade que me facilite posicionar objetos no meu trabalho, e assim por diante. No menu Layout, temos funções basicamente de configuração das páginas do nosso gráfico. No menu Organizar, temos funções para agrupar ou desagrupar objetos, combiná-los, bloqueá-los e assim por diante. No menu Efeitos, temos os efeitos especiais que podem ser aplicados aos nossos trabalhos. No menu Bitmaps, nós faremos conversão entre modos de arquivos de desenho, assim como funções para aplicarmos efeitos especiais a imagens bitmap. No menu Texto, temos funções para formatarmos textos em nossos gráficos. Podemos, através do menu Ferramentas, exibir as diversas ferramentas disponíveis para trabalharmos com os gráficos no CorelDRAW, assim como podemos visualizar as nossas janelas de diversas formas através do menu Janela, e no menu Ajuda temos a ajuda do CorelDRAW. Através do menu Ajuda, eu posso ter informações sobre a versão do CorelDRAW, informações obtidas através da web, suporte técnico, o que há de novo nesta versão em relação às versões anteriores, um tutorial completo e os tópicos de ajuda propriamente dito. A ajuda do CorelDRAW é bem completa e pode auxiliá-lo na resolução dos principais problemas que você poderá encontrar ao longo do desenho de um novo gráfico. Você pode acessar através de um menu diretivo, ou através de um índice remissivo, ou através do localizador, que, quando acionado pela primeira vez, vai solicitar que o trabalho de confecção de uma sequência de palavras seja feita de forma minimizada, maximizada ou personalizada. Eu vou utilizar a forma minimizada. Por exemplo, se queremos informação a respeito de vetores, escrevemos a palavra vetor, todas as opções serão mostradas nesta caixa e o tópico é exibido na caixa abaixo. Clicando sobre esse tópico, aparece o texto relativo ao assunto escolhido, como por exemplo, a forma como podemos sombrear um botão feito com base em vetores. A barra de ferramentas contém os ícones de acesso rápido a algumas funções, ou as funções mais utilizadas da barra de menus, assim como a dimensão em que queremos ter o zoom de exibição da página de trabalho, o tipo de papel que estamos utilizando, aqui no caso A4, e as dimensões do papel, de forma que possamos criar páginas com dimensões personalizadas. Existem muitas outras barras de ferramentas que podemos utilizar em nosso trabalho. Clicando no menu Ferramentas e em Opções, podemos escolher as barras de ferramentas que utilizaremos em nosso trabalho, como a barra de texto, de zoom, de acesso à internet, de impressão mesclada e assim por diante. Vou exibir a barra de ferramentas de texto e dar um OK. E a barra de ferramenta de textos passa a fazer parte da nossa tela de utilização de gráficos no CorelDRAW. Você só deve exibir essas barras de ferramentas quando elas forem muito utilizadas no seu trabalho. Para nós, neste instante do tempo, interessa manter exibidas em nossa tela somente a barra de ferramentas de desenho e a paleta de cores, que por conveniência está no lado direito da minha tela, mas pode ser transferida para qualquer local
da minha área de trabalho. Vamos agora criar algumas figuras simples utilizando as ferramentas de desenho do CorelDRAW. Inicialmente, eu vou utilizar a ferramenta Mão Livre. Clicando com o botão esquerdo do mouse e mantendo ele pressionado, podemos ver que temos aqui várias opções de utilização de ferramentas para desenho em mão livre. Num primeiro momento, vou utilizar a ferramenta Mão Livre propriamente dita. Repare que o mouse ficou com o formato de um mouse próprio para desenho. A ferramenta Mão Livre, como o próprio nome diz, me permite fazer desenhos livremente, sendo que todos os contornos ou todos os movimentos são feitos segundo a minha vontade e a movimentação do mouse. Um desenho é construído clicando o botão esquerdo do mouse, mantendo-o pressionado, e quando eu soltar o botão do mouse, o desenho estará concluído, e isso o tornou um novo objeto dentro do meu projeto. Desta forma, nesse nosso exemplo, foram criados vários objetos que eu vou selecionar através da ferramenta Seleção. Este é o primeiro, segundo, terceiro e quarto objeto. Os objetos eles são individuais e eu posso movimentá-los conforme a minha necessidade. Para eu selecionar todos os objetos, por exemplo, se eu quiser deletá-los da minha página para torná-la limpa novamente, eu utilizo a ferramenta Seleção e faço um contorno que contenha todos os objetos que eu queira selecionar. Teclo o Del e todos os objetos serão excluídos da minha página. Desenhar à mão livre não é realmente uma tarefa muito simples para quem não tem a habilidade para isso. Mas tendo a habilidade de um desenhista, é possível criar desenhos como se você estivesse utilizando um lápis. Vamos agora trabalhar com algumas formas geométricas. Eu vou utilizar a ferramenta de seleção, selecionar o nosso desenho anterior, excluí-lo e clicar sobre o retângulo, que me permite fazer retângulos de duas formas, o retângulo propriamente dito e o retângulo de 3 pontos. Primeiro vamos utilizar o retângulo básico. Tendo sido selecionado, eu clico sobre a área que desejo fazer o desenho, pressiono o botão esquerdo do mouse e mantenho-o pressionado, e desta forma eu dimensiono o meu retângulo no tamanho que eu necessitar, sendo que, através da ferramenta Seleção, eu posso redimensioná-lo mais tarde, segundo minha necessidade. O retângulo de 3 pontos é feito da seguinte forma: eu seleciono a área onde desejo colocá-los, crio a sua primeira dimensionamento com o botão esquerdo do mouse pressionado, solto o botão do mouse e, movimentando o mouse, eu consigo dimensionar o meu retângulo da forma como desejar. Um segundo clique formata definitivamente o retângulo e cria o objeto dentro da minha página de trabalho. Uma outra forma geométrica básica que podemos utilizá-la, e a forma de utilização é exatamente igual à do retângulo, é a elipse. Primeiramente, eu vou utilizar a ferramenta Seleção, selecionar todos os objetos, excluí-los, e agora, pressionando sobre a ferramenta Elipse, vou criar uma elipse. Pressiono o botão esquerdo do mouse, mantenho-o pressionado e desta forma eu consigo dimensionar a minha elipse. Ela também tem disponível a ferramenta Elipse de 3 pontos, que, assim como o retângulo, é utilizado da seguinte forma: pressiona-se o botão esquerdo do mouse, cria-se a dimensão básica, solta o botão esquerdo do mouse e, movimentando o mouse, eu consigo formatá-la e dimensioná-la segundo a minha necessidade. Um segundo clique formata o objeto e o disponibiliza definitivamente na página do meu projeto.
como já vimos, para selecionarmos um objeto ou todos os objetos do meu projeto, eu devo utilizar a ferramenta Seleção. Clicando sobre o objeto, eu o seleciono, ou fazendo um contorno sobre todos os objetos que desejo selecionar, faço uma seleção de um conjunto de objetos. Para desfazer uma seleção, basta clicar sobre uma área livre da página do projeto ou da minha área de trabalho. Uma outra funcionalidade muito interessante de utilizarmos durante a construção de um projeto são as funções desfazer e refazer. Como vimos, as duas últimas funções que fizemos foram as de criação das elipses. Clicando sobre o desfazer, a última função executada é desfeita e a segunda elipse criada foi apagada do projeto. Clicando novamente sobre o desfazer, a penúltima função, que era a criação da primeira elipse, também foi desfeita. Eu posso voltar as elipses ao meu projeto, clicando sobre o refazer, clicando novamente, e as duas últimas ações são refeitas e as minhas elipses voltam ao projeto. Uma das formas de colorirmos os nossos objetos é utilizando a lata de tintas. Ela pode ser acessada através da ferramenta Conta-Gotas. Aqui temos a lata de tinta. Como podemos verificar, até este instante do tempo, nenhuma cor foi escolhida para a lata de tinta. Um duplo clique sobre o ícone da lata de tinta me permite escolher a sua cor. Essa cor pode ser escolhida de diversas formas. Podemos escolher a cor de preenchimento através de modelos pré-selecionados de cores, que pode ser modificado através de uma paleta de cores que me permite escolher as tonalidades, ou ainda com misturadores de cores, ou através de uma própria paleta de cores que me traz um controle fino das variações de cores, que, tendo sido selecionado, ainda me permite escolher a tonalidade da cor escolhida. Dentro de modelos, posso ainda escolher a cor através do seu nome ou da composição de vermelho, verde e azul dessa cor. Eu vou selecionar a cor através da paleta de cores e vou selecionar uma tonalidade de verde. Vou selecionar o verde e escolher este tom. Clico em OK e a lata de tinta adquiriu a cor verde. Passando-a sobre o objeto que desejo colorir, um pequeno quadrado com a cor selecionada é exibido e um clique do mouse me permite colorir o objeto. Podemos também criar o objeto já com uma cor selecionada. Através da ferramenta Seleção, vou escolher a cor amarela. É exibido um aviso que o preenchimento de cor que eu estou selecionando será adotado como padrão e utilizado em todas as outras funcionalidades de desenho. Eu clico em OK, vou escolher uma elipse e vou desenhar uma pequena elipse no centro da elipse maior. E ela foi criada na cor amarela. Nós podemos alterar a cor do objeto clicando sobre ele e, portanto, selecionando-o e clicando sobre a paleta de cores. Automaticamente a cor do objeto será modificada segundo a nossa escolha. Uma outra forma de colorir o objeto utilizando a lata de tintas, por exemplo, trocando essa elipse para vermelha, seleciono a lata de tintas, duplo clique para selecionar a cor, vou selecionar através de modelos a cor vermelha, escolher um vermelho vivo, clico em OK e não consigo fazer a seleção simplesmente da pequena elipse. Eu vou desfazer para retornar a elipse maior à cor verde e vou exercitar agora a utilização da ferramenta Zoom para que eu possa ampliar o meu desenho e desta forma utilizar a lata de tinta somente
na elipse que quero que seja pintada. Eu vou voltar o desenho à sua forma normal, escolhendo 100%. Essa é uma das utilizações que podemos fazer da ferramenta Zoom, ampliar o desenho para que possamos fazer um tratamento fino de áreas pré-definidas do nosso projeto.